Olá, você que acompanha o canal Meu Sítio em Casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem, eu vou bem demais, com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma comparação entre dois sistemas de sustentação e condução para a produção das nossas videiras. Nós vamos comparar então o sistema enlatada, aqui em que os cachos ficam no lado, com o sistema de espaldeira, que é aquele que nós temos lá no Meu Sítio em Casa. Mas antes, meus amigos, peço a força de vocês, se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem os nossos conteúdos, manda ver lá no campo dos comentários, manda dúvidas, manda sugestões, vamos interagindo bastante e não esqueçam, ativem o sininho, pessoal, aqui embaixo, que aí o YouTube vai avisar toda vez que pintar conteúdo novo aqui no nosso canal. Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Aqui então, pessoal, nós temos a nossa videira enlatada, a nossa Isabel, ela é uma videira de pé franco. A sugestão, pessoal, desse vídeo é uma sugestão muito bacana, porque muitas pessoas realmente têm dúvida na diferença entre os sistemas ali de sustentação e de condução da videira, para ver qual que é o mais adequado para o caso da pessoa. A sugestão desse vídeo, pessoal, veio de um amigo aqui do nosso canal, o Paulo Daniluz. Paulo, forte abraço aí, muito obrigado aí pela recomendação, meu amigo, e vamos aí trazer mais algumas informações bem bacanas aí, que certamente vão ajudar aí muitas pessoas a decidir qual que vai ser o sistema mais adequado para o seu caso. Se fazer uma espaldeira, né, que a copa ela é vertical, ou se fazer uma latada, né, pergolado, que a copa é horizontal, tá bom? No vídeo passado, pessoal, quando os cachos ainda estavam bem verdes, tá? Olha que legal que já estão aqui, os cachos da nossa Isabel. Quando eles estavam bem verdes, eu fiz uma contagem, tá? A gente já colheu já umas quantidades, o pessoal vem aqui consumindo, sempre vem um amigo, um parente, vizinho, e dá uma futucada aqui nas uvas. É perfeitamente normal, tá, pessoal? E fora os pássaros também, que deram umas bicadinhas aqui, tá? Na época eu tinha contado aproximadamente, pessoal, nessa planta aqui, ela tem uns 6 anos aproximadamente, 190 cachos, tá bom? Se a gente fizer uma conta, pessoal, ali de uns... A Isabela vai dar mais ou menos, tá? Uma média de umas 150, 200 gramas por cacho, tá bom? Mais ou menos. A gente teria aqui nessa planta aí uns 28 quilos de uva, mais ou menos. 30 quilos, arredondando, tá bom? E, pessoal, aí ficam algumas dúvidas, né? O que ficaria melhor, né? Falando em bricks, falando em quantidade de cacho e falando em qualidade de cacho, né? O que seria melhor? A gente conduzir assim, né? Nesse sistema, ou seria melhor a gente conduzir na espaldeira, tá? Alguns pontos, pessoal, são muito interessantes para a gente se atentar. Primeiro, o tipo de uva que você tem, tá? Se é uma uva vinífera, se é uma uva para processamento, se é uma uva para consumo in natura, se é uma uva fina, tá bom? Alguns tipos de uva, pessoal, gostam de, por exemplo, poda muito longa. Se você tem uma variedade de uva que gosta de poda longa, por exemplo, uva Itália, tá? É difícil você conduzi-la na espaldeira, porque você não tem espaço para poder trabalhar. Então, às vezes, o seu cordão de produção está mais ou menos nessa altura, você tem que podar ela com mais ou menos 6 gemas. Então, a vara vai estar aqui. Aí ela vai começar a brotar, o cacho vai dar aqui em cima, mas um pouco você não tem mais espaço de arame. Então, você não vai ter área foliar para poder estruturar aquela planta de forma adequada, tá? Se você tem já videiras um pouco mais comuns, como a Niagara, como a Isabel, como a Catalba, como a Concorde, tá? Como uma série de outros tipos de uva aí, você pode optar por qualquer um desses dois sistemas, que ele vai super bem, tá? Mas se a gente fala de uma questão um pouco mais técnica, tá, pessoal? Qual vai me dar aí melhor brix, né? Melhor concentração de açúcar, melhor qualidade e melhor quantidade, tá? Nessa primeira parte do vídeo, pessoal, eu vou dar algumas características, então, da latada. Depois eu vou pausar e a gente vai se teletransportar lá pro Meu Sítio em Casa e a gente vai estar falando da espaldeira lá. Eu já desensaquei esses dois cachos aqui para vocês poderem ver. Olhem bem, pessoal, que essa aqui é uma Isabel, tá? Ela foi podada na mesma época que aquela que está enlatada. É a mesma origem genética, tá? Isabel comum, tá? E observem, tá, pessoal, que no caso aqui da latada. Primeiro ponto, quantidade.
Como a gente tem uma área foliar maior, eu posso deixar a planta maior e, consequentemente, eu consigo ter mais gemas e, assim, mais carga de produção. Então, se você quer volume de produção, eu recomendo a latada. Em questão de estrutura, é mais caro você montar essa estrutura aqui enlatada, tá? Você vai gastar com mais madeiramento para fazer a sustentação e você vai gastar com mais arame para poder fazer a sustentação dessa planta, tá bom? Em questão de trabalho, ela, na minha opinião, tá, pessoal? A latada dá mais trabalho. Porque você trabalha com ela no alto. Ó, eu tô com um cacho aqui, tá? Ó, os cachos estão aqui. Ela tá mais ou menos, pessoal, uns 2 metros de altura. Então, para eu fazer poda, para eu fazer pulverização, para eu fazer qualquer trato cultural nela, até mesmo a colheita, eu trabalho aqui, ó. Então, olha aqui onde o meu braço tá. Ele tá totalmente esticado, tá? Então, pessoal, começa a causar um pouquinho de dor aí nas suas costas, um pouquinho de dor nos ombros, e às vezes você tem até que trabalhar com escada, e não é seguro, tá, pessoal? Aqui ainda é tudo cimentado, mas às vezes você tá num quintal, num sítio, numa chácara, que é terra, é grama, pra você pôr uma escada ali é ainda mais arriscado, tá? Então, pessoal, ela é um pouco mais cara para você implantar, é de manutenção um pouco mais dificultosa, e o trabalho, às vezes a mão de obra, pessoal, é um pouco mais complicada, é um pouco mais difícil, tá bom? Mas em compensação, o volume de produção é muito maior. Lembrando, 190 cachos mais ou menos, quase 30 quilos em uma planta. Falando da qualidade. Quando a gente fala em qualidade, pessoal, às vezes a gente fala, quantidade e qualidade não são muito amigas. E é verdade, tá bom? Uma planta, pessoal, como essa, que já é uma planta adulta, passou aí de 4 anos, já é uma planta adulta, bem cuidada, bonitinha e tal, ela vai dar cachos com um grau Brix legal. Mas não é só na doçura, pessoal, que a gente avalia a qualidade do fruto. Lembrem, a gente tem que levar em conta a acidez, a espessura da casca, aroma dela e outras características que são importantes para a gente definir se esse é um fruto de qualidade ou não. E, pessoal, para quem vai processar, que é no caso, por exemplo, do nosso amigo Paulo lá, eu sei que ele vai vinificar, ele quer fazer vinho, não só o grau Brix, mas a acidez é importante e também, pessoal, antocianinas, ou seja, a cor da baga, a cor da casca. Se você não tem cor na casca, o seu vinho não tem cor. Se é um vinho rosé, tá? No caso da Isabel, ela dá um vinho rosé bacaninha, bem legalzinho, tudo bem. Mas no caso, por exemplo, de uma Bordeaux, de uma vinífera, uma Cabernet Sauvignon, uma Merlot, a gente quer cor, a gente quer, né, ver aquelas cores roxas, violáceas, né, bem vivas, que dão bastante característica a esses vinhos, tá bom? Então, pessoal, quanto mais luz o cacho pega, mais antocianinas ele concentra, mais cor ele vai ter e difere também na acidez, tá bom? Se eu quero um vinho, às vezes, um pouco menos ácido, eu tenho que tentar ali equilibrar sombra e luz, tá? Principalmente uvas brancas, tá, pessoal? Uvas brancas, para fazer vinhos brancos, é legal que esses vinhos sejam mais ácidos, tá? Então, é importante a gente controlar a área foliar. Então, às vezes, a gente precisa abrir aqui para poder que o nosso cacho ele pegue luz. Quanto mais luz ele pegar, mais escura a casca vai ficar, tá? Então, na latada, pessoal, se a gente não tem um trabalho maior com controle com área foliar, tá? Fazendo aquela poda verde, tirando folhas, tirando neto, para abrir bem a planta, para entrar bastante sol, para que ele possa ventilar bem, para não ter problema com doença, e poder pegar sol no cacho, para ele não apodrecer, e para ele poder pegar mais cor, e consequentemente concentrar mais açúcar, na latada a gente tem um pouquinho de mais trabalho, tá? Concentração de açúcar, pessoal. Eu já peguei algumas bagas que estão aqui, ó. O mesmo procedimento que a gente fez no nosso vídeo anterior. Se vocês não conferiram, vou deixar o card aqui em cima no vídeo.
Eu peguei um copinho aqui e colhi 6 bagas também, aleatoriamente, de alguns cachos, tá? E vocês podem perceber, pessoal, não uniformidade, tá? Algumas bagas mais claras, outras mais escuras, que na espaldeira é um pouco mais difícil de acontecer, tá? Então se a gente não tem um cuidado foliar muito legal, às vezes a gente tem num cacho, pessoal, vejam só, olha aqui, ó, no mesmo cacho, a gente tem bagas mais escuras, rosadas, e olha aqui atrás, eu tenho baga verde, ó. Nem tanto essa aqui, porque isso é uma característica da Isabel, tá? Às vezes ela não matura todos os frutos do cacho. Mas veja, esse aqui tá bem verde ainda, tá? E a gente tá aí relativamente bem atrasado no tempo de produção de colheita da Isabel, tá? Então, pessoal, questão de manejo foliar influencia muito na cor do cacho. Como essa é uma videira que eu deixo ela realmente mais solta, para que as pessoas realmente possam ir colhendo, eu tiro um pouco para fazer um suco, para fazer um vinho, fazer uma geleia, eu não tenho tanta preocupação com isso. Agora, quem for realmente depender dessa produção para fazer um suco, para fazer um doce, para fazer um vinho, aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho realmente para poder tá trabalhando. Aqui então, pessoal, deixa eu colocar aqui no suporte rapidinho. Estamos aqui com o nosso refratômetro. A gente vai esmagar aqui as bagas do mesmo jeito como a gente fez, tá? Lá no outro vídeo, para que a gente possa ter uma medição aí mais fidedigna, tá? Do grau Brix que a nossa planta está. Então aí pegamos cachos de diferentes pontos da videira, bagas tanto da parte de cima quanto da parte de baixo do cacho e de cachos aleatórios, tá bom? Aqui, pessoal, já observando, vejam como tá claro o suco. Ó, não sei se vocês conseguem observar. Se tivesse mais avançado, tá, pessoal? Se tivesse um controle foliar melhor, tá, alguns cuidadinhos a mais, a gente já teria bem mais cor só dessa amassada leve aqui que a gente deu com o dedo mesmo, tá bom? A gente já teria um pouco mais de cor. E a cor, lembrando, é muito interessante para o processamento, tá? Para geleia, para o suco e principalmente para o vinho. Tá? Vamos colocar um pouquinho aqui. E vamos ver como que tá o Brix aqui. Tirando do suporte. E... ó. Temos aqui 15 Brix. Então 15 graus Brix aqui na nossa Isabel. Enlatada, também conhecida como pergolado. É uma quantidade boa? Sim, pessoal. Se você for ver nas publicações da própria Embrapa, a Embrapa ela fala o seguinte, que a Isabel, para uma boa qualidade dos frutos, ela tem que atingir um Brix entre 14 e 16. Então a gente está ali na média do 15, a gente está legal, tá bom? Mas, pessoal, dá para chegar mais, tá? Eu já mostrei até no vídeo anterior para vocês. E, pessoal, a Isabel, bem cuidada, ela passa de 20 graus Brix. Então, se a gente tem um trabalho, um cuidado melhor, e o sistema de sustentação e de condução influencia bastante, que a gente consegue concentrar mais açúcares, mais antocianinas, né, antocianinas e mais compostos fenólicos, compostos secundários, né, na nossa uva, que vão valorizar muito os produtos que nós vamos fazer com essas uvas, tá bom? Então, pessoal, a latada, para quem for querer, você ganha muito em volume de produção. Só que você tem muito mais trabalho para conseguir elevar a qualidade do fruto, tá? De todos esses compostos que a gente falou, questão de cor, questão de aroma e também questão de grau Brix, de açúcar, tá bom, pessoal? E açúcar, assim, ele é vital para quem for fazer qualquer processamento com essa uva, para vinho, para suco, para geleia ou para qualquer subproduto que seja, tá bom? Vou pausar então o vídeo, pessoal. Espero que tenha ficado claro até as pontas, as impressões e também esses pontos que eu trouxe para vocês, tá? E já já a gente vai se teletransportar lá para o meu sítio em casa. E lá, pessoal, nós vamos fazer as considerações então da uva no sistema em espaldeira. Maravilha, meus amigos? Até já! Fiquem com Deus!
E ó, nós aqui de volta, meus amigos, graças às maravilhas da tecnologia, saímos lá da casa dos meus pais e meus avós, que estávamos, fazendo as considerações importantes sobre a nossa videira Isabel enlatada, no pergolado, para fazermos a comparação aqui com o sistema espaldeiro. Essa sugestão foi do nosso amigo lá, Paulo Danelos, forte abraço, Paulo. Então a gente vai estar comparando em questão de bricks, quantidade e qualidade, e também outras características também importantes a gente considerar na diferença aí dos manejos entre as duas plantas. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, então, vamos dar uma olhada. Aqui, então, pessoal, temos duas Isabel comum, ali está a nossa Isabel precoce. Então temos aqui Isabel comum e ali outra Isabel comum, tá? Então com uma carga muito legal esse ano, tá muito bacana mesmo. Então vamos fazer umas considerações sobre o sistema aqui em espaldeira, tá bom, pessoal? Eu utilizo aqui o sistema de espaldeira alta, tá? Então até aquele nível ali, até o primeiro arame, eu tenho mais ou menos, tá? Mais ou menos 80 centímetros, 1 metro, tá bom? Que é uma medida legal para você poder estar trabalhando. Eu quando chego aqui, pessoal, o arame, tá? O primeiro arame de sustentação está mais ou menos na altura do meu umbigo, tá? Então se ele estiver ali entre a sua cintura e o seu umbigo, é um sistema bacana de estar trabalhando. A vantagem desse sistema, pessoal, é que ele é de fácil implantação, não precisa conhecimento técnico muito profundo. Já fiz vídeo aqui no canal mostrando para vocês as medidas e como montar uma estrutura assim, tá? Não tem segredo. Ele é um sistema muito mais barato para implantar do que a latada. Você pode utilizar postes de concreto, você pode utilizar postes de metal, postes de madeira tratada também dá super certo. E você utiliza muito menos arame aqui para poder montar o seu sistema. Só um segundinho, pessoal, que eu tô com roupa no varal e tá começando a chover. Prontinho, pessoal, voltamos. É aquele chuvisco para você tirar a roupa do varal. Mas bem, ele é um sistema bem mais simples, tá, pessoal, de implantação. Às vezes a latada, dependendo do tamanho que você for fazer, você precisa de uma mão de obra especializada para estar montando, porque você consegue ter uma carga muito maior, a área é muito grande, tá? Ele está todo interligado. Se não for muito bem feito, pessoal, com o peso e com outros fatores aí, ele pode vir a cair e te dar um baita de um prejuízo. O sistema aqui, então, pessoal, de espaldeira, ele é feito em sistemas de rua, tá? Então, sistema de rua, o tamanho varia, mas aqui eu tenho uma rua de mais ou menos aí, uns 23 metros aproximadamente, tá? Tem ruas maiores, ruas menores, dependendo da configuração que você tem. Às vezes você tem um espaço menor, então, na minha opinião, é um espaço que também se adapta muito bem ao cantinho que você tem. O legal, óbvio, da latada é que você pode jogar a copa por cima e você pode passar por baixo, e aqui não, tá? Ela fica vertical, enquanto a latada ela fica ali na horizontal, tá bom? Aqui, pessoal, é importante considerar a questão de incidência de luz. O sol aqui, para mim, ele nasce aqui, ó. O correto, tá, pessoal? É que essas videiras minhas aqui, elas estivessem nesse sentido aqui. Porque o sol ele vai nascer ali, vai passar o meio-dia aqui por cima e vai se pôr aqui nas minhas costas. Então eu vou pegar sol de todos os lados da videira, tá bom? Então eu consigo uma incidência solar maior e que vai contribuir, consequentemente, aí, para a elevação de brix e melhoria foliar e mais fotossíntese e a planta estar mais saudável, tá bom? Na latada, pessoal, isso não tem tanto problema, você não precisa se preocupar tanto com isso, porque como a copa é horizontal, o sol vai pegar em toda a parte dela, mas não pega na parte de baixo da folha, isso é ruim por conta de controle de doenças. Já aqui, pessoal, como eu tenho, supondo que o sol venha dali, eu tenho o sol vindo daquela direção, então vai pegar nas costas da folha aqui, e as folhas que estiverem viradas com a frente para lá, quando o sol estiver se pondo aqui atrás, vai pegar sol aqui também. Então, ela, pessoal, consegue ter uma captação solar melhor em todos os lados da folha. Então, a fotossíntese, pessoal, na minha opinião, ela é melhor nesse sistema, tá bom? Na questão de manejo, pessoal, na minha opinião, também ela é mais simples. Porque você trabalha, ó, onde está a altura da produção. Está entre o meu umbigo e mais ou menos a altura do meu nariz. Aquele é o cacho mais alto, tá? E para manejo foliar, pessoal, ela tá bem mais baixa. É que aqui eu quis fazer um canteiro, tá? Para aumentar a altura delas por conta
das meninas aqui, das nossas cachorrinhas, e também para ficar mais fácil para eu trabalhar no solo, para eu não ter que trabalhar agachado, tá, pessoal? Então o manejo aqui para mim ficou mais fácil. Se não tivesse o canteiro, ele seria totalmente mais baixo, e a altura, pessoal, final ali seria em torno, tá, mais ou menos uns 2 metros. Então você faz o desbaste ali em cima e só uma vez você vai precisar trabalhar nessa altura, né, a parte mais alta ali, e depois não precisar mais fazer tanto manejo da copa. Então fica mais tranquilo nesse aspecto, tá bom? Ele aguenta uma carga legal, tá? Mas óbvio, varia de variedade para variedade. Aqui na Isabel, pessoal, eu não contei, mas fazendo uma conta rápida, ó, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Tem uns 40 cachos aproximadamente nessa planta aqui, tá? Ali acredito que tem um pouco menos, porque eu fiz uma poda um pouquinho diferente nessa aqui do que aquela ali, porque a gente vai fazendo uns testes, tá? Mas a gente tirando, pessoal, para esse tipo de variedade, para Isabel, 4, 5 quilos por planta, como ela é muito produtiva, tá show de bola, tá? A gente consegue ter uma qualidade muito legal. Então veja, enquanto lá na casa dos meus pais, eu colhi ontem, pessoal, para poder fazer vinho, eu colhi dos melhores cachos que a gente tinha sacado 16 quilos, tá? E lá, pessoal, é uma videira grande, eu deixei ela naturalmente grande, tá? Eu vou até recuar ela um pouco na poda para não forçar ela tanto. Então eu vou fazer uma poda um pouco mais curtinha, tá? Nesse ano eu vou mostrar para vocês. Lá, pessoal, uma latada, uma produção legal, que aí você contribui para ter um Brix mais alto, uma qualidade melhor, um manejo melhor, 15 quilos. Tá bom, pessoal? Eu não recomendo fazer uma produção, né, estruturar a sua planta enlatada para que ela tenha mais de 15 quilos. Você vai perdendo a qualidade e acaba não compensando, tá bom? Aqui, pessoal, na espaldeira, por conta até da radiação solar que a gente consegue ter, pela planta ser menor, ela vai conseguir sintetizar melhor as antocianinas, então a gente tem uma diferença de cor, tá, nas bagas. A gente consegue ter uma concentração de açúcar maior e de compostos secundários também que vão contribuir para o nosso suco, para o nosso vinho, para a nossa geleia, para todos os subprodutos que a gente for fazer. Eu não sei se vai ficar fácil de visualizar, mas esse aqui, pessoal, é um cacho que a gente colheu ontem, tá, lá nos meus pais, sem magia de teletransporte, tá? Colhi ontem lá nos meus pais para a gente poder estar vinificando, tá? Eu não sei se vai ficar clara a diferença de cor, tá? Mas aqui, para mim, pessoal, é muito nítido o quanto a Isabel aqui na espaldeira, ela tá bem mais escura a casca. Assim, bem mais escura mesmo. Aqui a gente tá um tom roxo violáceo, aqui a gente tá um tom já bem mais preto, de um dark blue, ó que chique, dark blue, hein? Então a gente certamente, nesse vinho, quando a gente for colher para fazer esse vinho aqui, pessoal, a gente vai fazer uma assemblagem aqui, vou trazer bem mais técnico para vocês. A gente vai misturar um pouquinho de Isabel comum, Máximo Campos da Paz e um pouquinho de Cabernet Franc. Então a gente vai fazer um vinho com 4 variedades, olha que legal. E já esse aqui a gente vai fazer um varietal orgânico, tá bom? Então, pessoal, a gente tem um ganho de cor bem mais considerável aqui. Porque quando a copa é horizontal, na latada, a gente tem uma camada de folhas por cima dos cachos. E para evitar isso, você tem que ficar fazendo um manejo foliar, e você trabalha no alto, eu acho bem mais difícil de trabalhar do que aqui. Aqui eu só venho, pessoal, com a tesourinha, vou arrancando todas as folhas, ó. E todos os cachos ficam expostos. Inclusive a gente mostrou em vídeo o pessoal fazendo esse trabalho, esse manejo, que é muito importante para a gente pegar sol aí nos nossos cachos, tá bom? Aqui, pessoal, então, a gente consegue aí uma produção entre 3 e 5 quilos, tá? Acredito que ali naquela planta uns 3 quilos, e aqui nessa planta aproximadamente uns 4,5 quilos, tá? Eu não recomendo passar disso. Se for uvas viníferas, pessoal, recomendo menos ainda, tá bom? No máximo 3 quilos estourando, assim.
2,5 kg tá excelente para uvas viníferas, tá bom? Isso varia de variedade para variedade, tá, pessoal? Tem variedades que é mais produtiva, dá mais cacho por gema, tem variedade que o cacho é maior, tem variedade que o cacho é menor, tá bom? Tem uva vinífera aí que a gente chega até aí 300, 400 gramas por cacho, tá bom? Então varia bastante. Mas no caso da Isabel, pessoal, são essas as considerações. Então, na minha opinião, o manejo é mais fácil, tá? Você consegue constituir as ruas de forma a maximizar a radiação solar, que contribui para a fotossíntese e sintetização de açúcar e outros compostos importantes para a qualidade final da uva. A gente consegue ter uma uva mais escura, né, com mais sintetização de cores. Óbvio que dependendo do tipo do vinho que você vai fazer, você faz aí o controle do momento da colheita, tá? Vinhos brancos você colhe com brix mais baixo para ter uma acidez melhor. Vou fazer um espumante, é um outro momento de colheita também. Vou fazer um vinho tranquilo ali, um vinho branco tranquilo. É um outro momento, então eu quero mais açúcar, tá? Então cada uva vai ter o seu momento óbvio de colheita. Na minha opinião, o sistema espaldeira, a gente consegue ter uma qualidade maior, um manejo melhor, ele é mais fácil de se implantar, só que em compensação a produtividade é menor por planta, tá bom, pessoal? E então vai depender muito, pessoal, do que vocês têm por objetivo principal. Eu quero quantidade. É latada, gente. Não, eu quero extrema qualidade. É espaldeira. Se você tiver um espaço e quiser fazer teste, eu super recomendo o teste. Eu ainda não consegui, porque eu não tenho espaço aqui. Quem sabe um dia eu consiga um espaço com um amigo, com um conhecido, de fazer a implantação de um Y, para poder sustentar e conduzir uma videira no Y. Aí a gente consegue comparar os 3 sistemas. A gente consegue comparar produtividade, qualidade e sabor. O Y, pessoal, ele fica bem entre a latada e a espaldeira. A gente consegue abrir bem a copa, a gente consegue ter mais produção e a gente consegue ter uma ótima qualidade também. Então, dependendo da variedade, eu recomendo o Y sim, apesar, tá, de não ter testes práticos e só saber assim, o que eu vejo na literatura e também o que eu ouço de pessoas que têm Y e compartilham, e eles falam que o sistema Y ele é muito bacana. E a questão dos custos do Y fica entre a espaldeira e latada, tá bom? E vamos comparar. Temos aqui o nosso potinho. Vamos escolher algumas bagas aqui aleatórias, tá? Pra gente poder comparar o brix aqui da nossa Isabel comum. Vou pegar três aqui dessa planta e 3 da outra planta ali, ó. Prontinho. Deixa eu colocar esse cacho aqui na mureta. Prontinho. E aqui, pessoal, mesmo procedimento, tá? A gente vai estar amassando as bagas sem grande segredo, pra gente conseguir ter uma medição aí mais legal aí. Olha a diferença, pessoal, que eu comentei com vocês, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas aqui para mim já é bem mais nítido a diferença de cor que eu tenho nesse sumo aqui que eu extraí em comparação com o de ontem, tá? Então, questão de cor, esse aqui realmente a espaldeira tem vantagem, tá bom? Pingar as gotinhas aqui. Deixa eu colocar o potinho aqui embaixo, tirar aqui do suporte e vamos ver. Olha lá. Ontem, pessoal, a gente tinha obtido 15 graus brix lá na nossa latada Isabel comum. Aqui, pessoal, 15, 16, 17, estamos caminhando para 18, tá? Então, olha que legal. Eu ainda não vou colher essas aqui, vou aguardar mais um pouco, tá? Porque eu acredito que elas conseguem ter um potencial melhor. Já a Isabel comum, pessoal, ela já tá batendo 20, tá bom? Porque ela já tá aí bem atrasada, tá? Porque ela é quase aí final de dezembro, começo de janeiro, e ela já tá bem atrasada, esse ano atrasou bastante. Mas vejam, pessoal, a diferença, tá? Então, assim, a gente tem um brix mais alto,
aqui na nossa espaldeira, a gente tem ganho de cor e acredito que um ganho de qualidade final também do produto que vocês forem fazer. Então, até respondendo aí para o nosso amigo Paulo, vai depender muito, Paulo, do tipo de uva que você quer ter, tá bom? Se você quer uvas mais comuns para fazer vinhos mais comuns, acredito que a latada, óbvio, depende aí da disponibilidade financeira, a área que você tem, a latada ela é mais interessante, porque essas variedades elas chegam a um nível que elas não vão assim, chegar numa extrema qualidade que vai se comparar a um vinho feito de uma Cabernet Sauvignon, tá? Então, se você quiser uma quantidade, aliar quantidade e qualidade, ou Y, ou uma latada bem trabalhada para essas uvas mais comuns, como a Isabel, como a Bordeaux, certamente vai super bem. E aí você vai conseguir aliar ambas as situações. Agora, se você quer mais a qualidade, não está ligando em nada para a quantidade, eu vou recomendar a espaldeira, principalmente por conta da facilidade do manejo que esse sistema ele te oferece. Tá bom? Meu amigo, qualquer dúvida aí, pode mandar dúvida, pode mandar sugestão, vamos conversando. Precisar de mais ajuda aí, pode contar comigo. E todos aí também, pessoal, se tiverem qualquer dúvida, espero que esse vídeo ajude vocês também a tirar as dúvidas que vocês têm, tá? Qualquer coisa é só dar um toque lá no campo dos comentários do vídeo. Espero que tenham curtido. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no meu sítio em casa.